Oi, brincantes! Lembra da lanterna que nós fizemos ontem? Então, vou contar uma história para vocês chamada A Menina da Lanterna. Preparados? Então, vamos comigo. Certa vez, uma menina estava caminhando pela rua, segurando a sua lanterna alegremente. Mas de repente veio um vento tão forte, mas tão forte, que apagou o fogo da lanterna. E ela olhou para os lados e se perguntou: quem poderia me ajudar a reacender a luz da lanterna? Até que ela avistou um animal meio esquisito. Muito esquisito, com uns espinhos pelo corpo, os olhos bem grandes e que andava se esgueirando pelas pedras. Era um ouriço. Olá, senhor ouriço, tudo bem? O vento apagou a minha luz. Será que você poderia me ajudar a acender a lanterna? O ouriço imediatamente falou para ela que procurasse outro, porque ele precisava ir para casa para cuidar dos filhos. E assim ele fez. A menina continuou caminhando e encontrou um urso. Esse urso era muito desajeitado, era enorme, desengonçado e vivia reclamando, estava reclamando muito. Grunhia, fazia uns barulhos estranhos. A menina chegou para o urso e falou: oi, urso, será que você poderia me ajudar a acender a lanterna? O urso pediu para a menina que procurasse outro, porque ele estava muito cansado e precisava relaxar. A menina então continuou a caminhar, até que nesse momento surgiu uma raposa. Ai, gente, a raposa, farejando, percebeu que não estava sozinha. Quando ele chegou na menina, ele foi se esgueirando pelo capim, farejando. Quando chegou até a menina, ele disse para ela sair dali porque ela estava atrapalhando, ela estava espantando os ratos e ela estava com muita fome. A menina não conseguiu nem esclarecer, nem dizer o porquê que ela estava ali. A raposa foi logo mandando ela sair e a menina assim fez. Ai, ela ficou tão triste, que ela sentou nas pedras e começou a chorar. Chorou, até que surgiram as estrelas. E as estrelas já sabiam o motivo de que ela estava chorando e falaram: sabe quem pode acender a sua lanterna? Ora, o sol. Mas é preciso que você ande até o topo daquela montanha, lá no meio da floresta. E ela não teve outra escolha. Seguiu o caminho pela floresta e foi caminhando, até que encontrou uma casinha e viu uma mulher muito velha sentada, afiando a sua roca. A menina, ela abriu a porta e cumprimentou a velha. Bom dia, querida vovó. E a vovó respondeu: bom dia. E a menina perguntou se ela conhecia o caminho até o sol e se queria ir com ela. Mas a velha disse que não podia acompanhar. Sabe por quê? Porque ela precisava fiar, fiar sem cessar na sua roca. Só que ela sabia que o caminho era longo, falou para a menina que ficasse na casa dela, descansasse, comesse uns biscoitos e no dia seguinte ela retomava o caminho. E assim a menina fez. No dia seguinte ela pegou a sua lanterna e continuou o caminho pela floresta, até que ela avistou uma casa.
Era a casa de um sapateiro, pois ela bateu na porta e cumprimentou e perguntou se o sapateiro conhecia o local aonde o sol estava, onde ele vivia. Pediu para que ele levasse ela até lá para que pudesse encontrar o sol e o sol acendesse a sua lanterna. Mas o sapateiro disse que não podia levar, que ele precisava consertar muitos sapatos, ele não podia parar o seu trabalho, tinha muita costura para fazer ali. Pois é, mas como ele sabia que o caminho era longo, o que ele fez? Falou para a menina se alimentar, descansar e no dia seguinte continuar o caminho dela. E assim a menina fez. No dia seguinte, ela pegou a sua lanterna e foi em busca do sol. Pelo caminho, ela encontrou um menino jogando bola. Disse para o menino se ele conhecia o lugar onde morava o sol. Mas o menino nem deu papo para ela, ele queria mesmo era brincar. E então ela continuou caminhando, subiu a montanha, chegou lá no topo, não encontrou sol nenhum. Ela resolveu então sentar e esperar o sol aparecer. Só que ela pegou no sono. Pois é, e o sol, que não era bobo nem nada, já sabia que ela estava ali. O que ele fez? Quando anoiteceu, o sol desceu até a montanha, foi lá na lanterna e acendeu a lanterna para ela. Voltou para o seu lugar lá em cima e amanheceu com aquele sol lindo e brilhante. Então a menina pôde ver, quando acordou, que a sua lanterna já estava acesa. Toda alegre, ela pegou a sua lanterna e fez o caminho de volta. Logo ela encontrou um menino e o menino estava todo triste. Por que será que esse menino está triste? Ela perguntou. Ele disse que havia perdido a sua bola. Estava escuro, ele não conseguia encontrar. Então a menina com a sua lanterna ajudou para que o menino encontrasse a bola e ele ficou todo feliz. Depois ela passou lá na casa do sapateiro. Ai, ele estava tão triste, mas tão triste, porque o fogo havia apagado. As suas mãos estavam congelantes, estavam muito frias. E ele não conseguia mais trabalhar. O que a menina fez? Pegou a sua lanterna e acendeu a luz, uma fogueira na casa sapateiro. E no caminho de volta ela encontrou a casa da vovó. Chegando lá, a vovó estava triste porque o seu fogo havia acabado. Apagou-se o fogo e o que ela fez, pessoal? Ela pegou a sua lanterna, menina, e acendeu a fogueira na casa da vovó, que, muito contente, voltou a trabalhar na sua roca, fiando sem parar. Ai, ela retomou o caminho pela floresta, encontrou lá todos os bichos. O urso acordou porque aquela luz incomodou ele. E ele chegou a tropeçar. O que será que está acontecendo? A raposa, então, a mesma coisa. Quando o ouriço percebeu aquela luz, ele chegou até a menina e falou: menina, de onde vem esse vagalume gigante? A menina nem deu papo. Ela continuou o seu caminho até a sua casa, toda contente, segurando a sua lanterna e iluminando por todo lugar por onde ela passava. E assim termina essa história. Espero que vocês tenham gostado.